E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar início então à nossa última aula do ano. Sei que não foi um ano fácil, foi difícil, foi cansativo, foi trabalhoso, mas vocês chegaram até o final. Então por isso, parabéns. Agora é a reta final, foco nos estudos, para a gente conseguir fechar esse ano com chave de ouro mesmo com todos os problemas. Então vamos para a nossa última aula. Na Europa, a igreja tinha um domínio sobre o mundo e as pessoas. Ela era muito influente, muito importante e tudo que a igreja dizia era levado ao pé da letra. Com as cruzadas e o renascimento comercial, a burguesia, que é o grupo que surge ali depois do renascimento comercial, onde as cidades começam a se desenvolver, a burguesia começa a ter reservas quanto ao papel da igreja na sociedade. A burguesia acha que a igreja interfere muito na sociedade, mais do que deveria. E essa interferência da igreja faz com que a burguesia não consiga lucrar tanto quanto ela gostaria. Então, vai surgir aí um pequeno atrito entre a burguesia e a igreja e o modo que ela controla a sociedade. E aí, para piorar essa situação, durante esse período aí de desenvolvimento da Idade Média, a igreja se torna sedenta por riquezas e poder. Isso vai fazer com que alguns pensadores comecem a questionar os dogmas da igreja, ou seja, as práticas da igreja. Com a peste negra, que chega na Europa e mata milhões de pessoas, isso faz com que se questione ainda mais o papel da igreja, porque a igreja ela fica sem ação durante a peste negra. Estão morrendo milhares de pessoas e os religiosos não sabem o que fazer, eles não sabem como explicar. Eles tentam dizer que é punição divina, mas a população vai à igreja por ajuda, ela busca os padres, os bispos, busca os religiosos em busca de amparo e de salvação, mas a igreja não consegue oferecer isso para essas pessoas. E esse evento faz com que muitas pessoas percam a fé na igreja. Os que sobreviveram à peste negra ficam desconfiados e descrentes com a igreja e o papel dela. A Santa Inquisição, que era o grupo responsável por condenar e executar aqueles que eram os infiéis, e a influência deles vai fazer com que a igreja também perca mais um pouquinho de influência. Perdeu influência quando se torna sedenta por riquezas e poder, perde influência com a peste negra e a falta de ação que a igreja tem, e agora vai perder ainda mais poder e influência com a Santa Inquisição, já que muitas pessoas foram condenadas e executadas, e até mesmo padres da igreja que não seguiam fielmente os mandamentos eram punidos pela Inquisição. Então isso faz as pessoas ficarem temerosas da igreja, as pessoas começam a ficar com medo das ações da igreja e do poder que ela tem. Somado à questão da igreja querer riqueza e poder, eles passam a vender indulgências, que seriam uma espécie de perdão. Se você tivesse dinheiro suficiente, você poderia comprar o perdão pelos seus pecados. Tudo isso voltado para a questão da igreja enriquecer, ficar mais rica e mais poderosa. E algumas pessoas começaram a ver isso como um absurdo. Como assim? Você pode cometer um pecado e se você tiver dinheiro suficiente, você paga pelo perdão. Além disso, a igreja também começa a vender cargos eclesiásticos, ou seja, cargos dentro da igreja. E também objetos sagrados para os fiéis, ou seja, as pessoas pagavam por um pedaço da cruz de Jesus Cristo, as pessoas pagavam por um pedaço do manto que envolveu o corpo de Jesus Cristo. E aí, com essa prática, quando ela começa a difundir, isso vira um comércio enorme na Europa, com pessoas vendendo esses objetos a preços exorbitantes. E isso faz com que muito mais pessoas comecem a questionar o papel da igreja, especialmente as pessoas mais pobres, que não podiam pagar por essas coisas, não podiam pagar por perdão, não podiam pagar por esses cargos. Isso faz com que a igreja ela perca prestígio. Todas essas questões vão dar início a um movimento de reforma, vão se juntar alguns intelectuais, pessoas ligadas a universidades, como por exemplo John Wycliffe, e eles vão começar a formular ideias e apontar onde eles acham que a igreja está errando para tentar melhorar essa situação. Especialmente porque eles não concordavam com a interferência que a igreja tinha na economia. Eles achavam que deveria ser função do Estado. Por exemplo, a igreja impedia a prática de empréstimos que tivessem juros.
Ela acreditava que se você emprestasse dinheiro, você não poderia receber juros por esse dinheiro, você tinha que receber exatamente a mesma quantidade que foi emprestada. Isso era uma coisa que atrapalhava. Então, apesar de não ter sido o primeiro a se revoltar com algumas das atitudes da igreja, foi o monge alemão Martinho Lutero que em 1517 critica publicamente a venda de indulgências. Especialmente na Alemanha, a Igreja Católica gerava muita insatisfação, cobrando altos impostos dos camponeses e dos servos. E aí, o Papa Leão X, buscando fazer frente à Igreja Ortodoxa, vai estimular a venda de indulgências. E o objetivo do Papa, estimulando essa venda de indulgências, era justamente arrecadar fundos para construir uma nova catedral, que seria a Basílica de São Pedro. Tendo isso em vista, essa situação de abuso de impostos, de venda de indulgências, para contestar tudo isso, o Lutero redige as 95 teses contra os abusos da Igreja. 95 pontos que ele discorda sobre o papel da Igreja. E aí, ele vai lá e vai fixar esse papel justamente na Catedral de Wittenberg. Entre as teses do Lutero, ele aponta alguns pontos principais, como a extinção do celibato dentro da Igreja. Na Igreja Católica, o padre e todos os representantes acima dele deveriam ser celibatos, ou seja, eles não poderiam se casar ou ter filhos, eles deveriam ter uma relação exclusiva com Deus. Então, para o Lutero, isso não era válido, ele era a favor da extinção do celibato. Ele também era a favor da manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Outro ponto, e esse importantíssimo, é a substituição do latim pela língua alemã nos cultos. Então, as missas realizadas pelos padres nas cidades da Europa, elas eram feitas em latim. E a população comum não sabia latim. Então, muita gente ia para a missa somente pelo símbolo religioso de estar na igreja ouvindo um padre ou um bispo orar e rezar. Porque muita gente não entendia as missas, porque elas eram feitas em latim. E aí, o Lutero era a favor da língua alemã nos cultos religiosos, para assim as pessoas poderem entender melhor o que estava sendo dito. A mesma coisa com os textos religiosos. A Bíblia, até então, ela não era traduzida para outras línguas, ela era em latim. Então, quem podia ler e interpretar a Bíblia eram aqueles que sabiam latim. E a grande maioria da população comum não sabia, só aqueles membros da igreja. Então, a igreja utilizava isso do jeito que ela achasse mais conveniente. Então, o Lutero também era a favor de que a Bíblia fosse traduzida para que a população pudesse ler e entender o conteúdo sem precisar de um representante religioso. O Lutero também dizia que a igreja não era fundamental para a salvação. As pessoas deveriam ser boas, deveriam realizar bons atos e que a igreja não necessariamente era o bastião da salvação. As pessoas poderiam sim ir à igreja, mas isso não era fundamental para elas serem salvas. Liberdade para interpretar a Bíblia entra justamente no que eu estava falando. A Bíblia e os textos religiosos eram escritos em latim, então a população comum não conseguia entender o que estava escrito. Então a liberdade para interpretar a Bíblia estava justamente em traduzir essa Bíblia para outros idiomas, para que mais pessoas pudessem ler e interpretar do jeito que achassem melhor. O Lutero também era a favor da subordinação da Igreja ao Estado. Numa sociedade em que a Igreja era soberana, no que a Igreja era poderosa, tinha muita influência, era basicamente o Estado, ou seja, o governo, se submetendo à Igreja, enquanto Lutero acreditava que deveria ser ao contrário. A Igreja, ela deveria se subordinar ao Estado e não ao contrário. As ideias do Lutero e as 95 teses dele se difundem rapidamente. E um grande fator que serviu para essas ideias se difundirem rapidamente foi justamente a imprensa criada pelo Gutenberg. Johannes Gutenberg foi um cara que inventou a imprensa. Era tipo uma impressora na época. Como é que os textos eram feitos antes dessa imprensa? Tudo era manuscrito. Se você quisesse copiar um texto, você tinha que ir lá e escrever ele de novo. Com a imprensa,
você, através de uma máquina, você realizava esse processo de cópia. E isso permitia que as cópias fossem feitas muito mais rapidamente e se espalhassem muito mais rápido também. E foi o que aconteceu com as 95 teses do Lutero. Quando a imprensa estava sendo desenvolvida, o Lutero estava publicando as ideias dele. Então, de alguma forma, essas 95 teses do Lutero chegaram na mão do Gutenberg, e aí, através do uso da imprensa, isso começou a se multiplicar muito rápido, e aí várias cópias começaram a circular por toda a Europa. Graças a isso e ao alcance que o Lutero teve, várias pessoas poderosas começaram a apoiar ele. Senhores feudais, ricos comerciantes, príncipes, todo mundo ansioso pela ideia de mais liberdade e de se livrar da autoridade do Papa. E além desses ricos, senhores feudais, príncipes e essa galera, os camponeses também passam a apoiar o Lutero, porque eles acreditavam que ele seria o condutor de reformas sociais. Ou seja, esses camponeses acreditavam que o Lutero estava fazendo era só o começo e que logo ele ia começar a apoiar reformas sociais, ele ia começar a apoiar os mais pobres e fazer com que eles fossem valorizados junto à sociedade. Apesar de esse não ser o objetivo do Lutero. Mas esses camponeses acreditavam no Lutero e, graças a isso, passam a apoiar ele também. Então, grande parte da sociedade comum está apoiando o Lutero. Ricos, pobres, comerciantes, príncipes, camponeses, todo mundo. O único grupo que é contrário ao Lutero é a Igreja. E aí, eventualmente, as teses do Lutero vão chegar na mão de membros da Igreja, e isso vai se passando para os escalões mais altos, e eventualmente vai chegar no próprio Papa. A Igreja vai reagir às teses do Lutero, e aí vai excomungar ele, vai expulsar ele como membro da Igreja e como fiel em 1520. Eles tentam convencer o Lutero antes disso a se retratar, ou seja, se Lutero dissesse que tudo que ele escreveu era mentira, se ele negasse tudo que ele escreveu, ele ia ser perdoado. Mas o Lutero se recusa e aí ele é excomungado, expulso da Igreja. E aí a situação se agrava e a Igreja passa a desejar a morte do Lutero, acusado de heresia. Porém, o Lutero ele tinha apoio entre muitos membros da sociedade. E aí, nobres alemães vão esconder ele e impedir sua execução. O Lutero vai ficar escondido mais ou menos por uns 3 anos. E nesse tempo que ele fica escondido, ele traduz a Bíblia para o alemão. Lembrando, a Bíblia era escrita em latim e o Lutero traduz ela em alemão, justamente para apoiar o ponto dele de que todos deveriam ter acesso. Enquanto Lutero está escondido, os camponeses vão dar início a uma série de movimentos de revolta pela Alemanha, mesmo que o Lutero não apoiasse esses caras. Eles acreditavam que era hora de dar início a uma revolução social, de lutar por melhores direitos e conquistar o que eles achavam que era de direito deles. É óbvio que esses movimentos vão ser reprimidos com força pelos governantes e muitos camponeses vão morrer durante esse período. A ideia do Lutero era reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja reconhecesse onde ela estava errando e que ela pudesse consertar os pontos que estavam errados. Essa era a ideia do Lutero desde o começo. Ele queria consertar o que ele achava que estava errado na Igreja Católica. Só que, quando as ideias dele começam a se difundir muito rápido e de maneira muito contundente, começa a surgir uma nova religião, que é conhecida como luteranismo ou também protestantismo. Essa religião é uma derivação da religião católica, mas com preceitos que foram apontados pelo Lutero. E aí o protestantismo vai se desenvolver, vai se estruturar, mesmo que não fosse a intenção original do Lutero criar uma nova religião, isso acaba acontecendo. E aí, depois do protestantismo, vão surgir outras doutrinas religiosas que têm alguns aspectos em comum com o protestantismo, como a discordância com alguns princípios da Igreja Católica. Então, vão começar a surgir variações da religião católica, cada um com a sua interpretação de como as coisas devem funcionar. E para fortalecer isso tudo, essa questão dessas novas doutrinas que estão surgindo, em 1555 vai ser assinada a Paz de Augsburg. E aí fica definido
que cada governante poderia escolher a religião de seus súditos. Baseado nas ideias do Lutero, outro cara vai ganhar bastante destaque, que vai ser o João Calvino. As ideias deles, que foram estimuladas pela reforma do Lutero, vão ajudar a fundar uma nova ordem que, em homenagem a ele, vai se chamar Calvinismo. Enquanto o ponto inicial do Lutero foi a Alemanha, o Calvino vai começar a expressar as ideias dele na França, e ele vai ser perseguido pela igreja e vai acabar se refugiando em Genebra, na Suíça. O principal ponto da doutrina do Calvino era a predestinação, ou seja, as pessoas já nasciam destinadas ao que ia acontecer com elas. A pessoa já nascia com o seu destino estabelecido, predestinado por Deus. As ideias do Calvino foram aceitas principalmente pela classe burguesa, porque o capitalismo estava em desenvolvimento. A gente viu há algum tempo atrás, nas últimas aulas, a gente tem visto o desenvolvimento do comércio. Então, a burguesia está se desenvolvendo, está acumulando riquezas, está crescendo ainda mais. E a doutrina do Calvino não afetava o desenvolvimento do comércio, diferente de algumas práticas da igreja, como, por exemplo, a proibição da usura, que era o empréstimo de dinheiro com lucro. A igreja não permitia que isso acontecesse. Já o calvinismo não tinha nenhuma restrição quanto a isso. O Calvino também apontava a preguiça como um forte sinal de condenação e a pobreza como um sinal de fraqueza. Ou seja, se você fosse rico, segundo o calvinismo, era porque você trabalhava muito, então você merecia aquele dinheiro e isso era um sinal de que você era uma pessoa que seria salva por Deus. Porque você acumulou bastante riqueza, você conseguiu isso através do seu trabalho e do seu esforço. E a pobreza era um sinal de preguiça. Se você é pobre é porque você é preguiçoso, você não trabalha, e isso quer dizer que você está destinado à condenação. Para o Calvino, a realização do homem estava no trabalho. O sucesso material, a poupança e a disciplina eram provas da influência de Deus. Se você era bem-sucedido na vida, isso significava que você nasceu para ser salvo, você foi predestinado a ser salvo, porque você consegue acumular riquezas e viver bem na terra. Agora, se você é pobre, isso quer dizer que você não coloca esforço no trabalho, você é preguiçoso, isso é um sinal de fraqueza e você quase garantidamente será condenado por Deus. Obviamente, essa linha de pensamento atrai muito os burgueses, já que eles são ricos e têm dinheiro, têm poder, eles têm acúmulo de capital, sucesso material, tudo isso que o Calvino dizia que era o ideal para ser salvo por Deus. Então é óbvio que aqueles que tinham dinheiro ficaram muito satisfeitos com a doutrina do calvinismo. Assim como o luteranismo, as ideias do calvinismo logo vão se espalhar pela Europa e vão render ao Calvino muito poder que ele utilizava para punir quem era contrário à sua doutrina. Vão surgir tensões entre calvinistas e católicos, por exemplo, no massacre da noite de São Bartolomeu, onde os católicos invadiram um bairro protestante. Isso era uma realidade da Europa. Os países eles tinham as suas religiões e as suas doutrinas definidas. Mas muitas vezes as ideias de uma doutrina se espalhavam dentro de um país. Então, dentro de um mesmo país, tinham católicos, tinham calvinistas, tinham luteranos, e esses caras pensavam diferente. E isso, obviamente, vai levar a conflitos que às vezes escalavam a níveis muito violentos, como foi esse massacre da noite de São Bartolomeu, onde várias pessoas acabaram perdendo a vida. Enquanto o calvinismo estava se desenvolvendo, estava acontecendo lá na Inglaterra uma outra doutrina. E essa surge graças a uma briga entre o rei Henrique VIII e o Papa Clemente VII. O principal motivo do surgimento dessa nova doutrina era porque o rei Henrique desejava anular o casamento dele com a Catarina de Aragão para se casar com a amante dele, a Ana Bolena. O Papa se recusa a anular essa união, dizendo que a união entre o homem e a mulher através do casamento era sagrada. E aí, quando ele diz isso para o Henrique, ele vai lá e cria a própria igreja, a igreja anglicana. Só que já estavam presentes na Inglaterra o catolicismo e o calvinismo, que na Inglaterra era chamado de puritanismo. Só que isso não só não impede o surgimento do anglicanismo, como também vai acabar levando a conflitos entre esses grupos. Só que o rei Henrique ele vai um pouquinho além disso. O anglicanismo vai se estruturar quando o rei Henrique assinar o ato de supremacia. Esse ato vai limitar o poder do clero, ou seja, limitar o poder da igreja. A igreja vai perder poder dentro da Inglaterra
e vai se submeter ao Estado. Antes, na estrutura católica, o que acontecia era, a igreja, o clero, ela estava acima da estrutura política. O rei se submetia à igreja. Ele poderia ser o rei do país dele, mas ele ainda teria que se submeter à igreja, que representava Deus. O rei Henrique, assinando o ato de supremacia, ele bota a igreja abaixo dele, ou seja, o poder do clero e da igreja se submeteria ao Estado, ou a quem governasse esse Estado, que era o rei. Enquanto as ideias calvinistas interessavam a burguesia, com a questão de ter muita riqueza e isso significar que você vai ser salvo, o anglicanismo vai unir os interesses tanto da burguesia quanto da nobreza. A nobreza estava querendo terras, e muitas terras pertenciam à Igreja Católica. A maior parte das terras na Europa pertencia à Igreja. E agora que o Henrique assinou esse ato de supremacia, ele vai confiscar muitas das terras da Igreja Católica e vai distribuir entre os nobres. Então, além de agradar a burguesia, dando a elas liberdade de comércio que muitas vezes a igreja não permitia, agora ele vai agradar a nobreza também, dando terras que anteriormente pertenciam à Igreja Católica. O surgimento dessas doutrinas evidenciava um descontentamento geral da população com a Igreja Católica. Elas estavam insatisfeitas devido aos abusos, dos altos impostos, da falta de liderança em diversas situações. Então, quando essas doutrinas começam a surgir, elas logo são aceitas por boa parte da população, que estava cansada desses abusos, que queria se livrar da pressão que a Igreja Católica fazia em cima deles. Então, essas doutrinas, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, todas elas foram escapes para fugir da influência da Igreja Católica. Vendo todos esses movimentos de reforma se espalhando pela Europa, a Igreja Católica estava perdendo fiéis, estava perdendo terras, estava perdendo poder, influência, ela estava numa situação complicadíssima. E logo, ela viu a necessidade de fazer uma reforma dos dogmas e das práticas dela, para tentar reganhar essa influência e esses fiéis que ela tinha perdido. Essa reforma aconteceu no Concílio de Trento, onde o Papa Paulo III, reunido com vários bispos de todas as partes da Europa, decidiu fazer modificações na velha ordem católica. Eles queriam e precisavam de mudanças realmente profundas que mexessem na estrutura da igreja. Mas, por mais que muitos desses bispos quisessem acabar com a corrupção através da venda das indulgências e retomar a origem do catolicismo, a questão da fé, muitos desses bispos também queriam garantir o poder e a autoridade deles. Eles não queriam perder privilégios. Então é óbvio que eles não poderiam fazer uma reforma muito significativa, porque isso ia significar que eles iam perder poder e riqueza. E isso eles não queriam. Eles queriam resolver o problema, mas eles não queriam abrir mão de muito poder. Algumas das principais medidas tomadas nesse conselho foram a proibição da venda de indulgências. Esse foi basicamente o ponto principal, porque a venda de indulgências foi o que deu início a isso tudo. Um dos principais pontos do trabalho do Lutero, que deu início a todo esse processo de novas doutrinas religiosas surgirem, foi justamente criticando a venda de indulgências. Então, essa foi uma preocupação durante o Concílio de Trento, proibir a venda de indulgência, que eram aqueles perdões que a igreja vendia para qualquer um que pudesse pagar. Eles também criaram um seminário para formar o clero, para instruir melhor aqueles que buscavam se formar como um religioso, que quisessem ensinar a palavra e ser uma figura de fé. Então, um treinamento, uma formação para esses caras. Eles criaram também o Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos. Eram livros que eram considerados heréticos, que iam contra os ensinamentos da igreja. Tendo em vista que eles também estavam numa situação complicada de novas doutrinas e pessoas que agora não faziam mais parte da Igreja Católica, eles vão restabelecer a Inquisição para tentar retomar o poder e restabelecer algumas estruturas que eles tinham perdido. A gente já falou da Santa Inquisição nas últimas aulas. Chega um momento em que ela entra em desuso, mas agora a Inquisição se restabelece para tentar reafirmar o poder da Igreja junto a essas outras doutrinas que estão surgindo. A manutenção dos dogmas católicos, então eles fazem alguns ajustes às ideias e às crenças justamente nos pontos que foram o início do debate, os pontos que o Lutero apontou como o que ele acreditava que estava errado. Alguns desses pontos
foram mexidos, eles mexeram um pouquinho nas ideias para tentar apaziguar as coisas e trazer de volta alguns fiéis que eles tinham perdido. Eles proibiram a livre interpretação da Bíblia. Eles diziam que somente aqueles treinados, aqueles que foram ensinados a palavra de fé, poderiam passar isso à frente para os outros, para a população comum. Então, diferente dos outros dogmas, como por exemplo o luteranismo, que na verdade incentivava as pessoas a lerem a Bíblia e tirarem suas próprias conclusões, a Igreja Católica, na Contra-Reforma, vai proibir a livre interpretação, dizendo que só quem consegue interpretar a Bíblia são aqueles que estudaram para isso, que são os membros da Igreja. Eles vão reafirmar a infalibilidade do Papa, vão reafirmar que o Papa é realmente uma figura infalível, o Papa nunca erra, ele é o maior símbolo de fé que se pode ter, e a Igreja vai dizer que ele não comete erros e que ele não pode falhar. Vai ser formada também a Companhia de Jesus, que vai ser uma ordem religiosa com o intuito de fortalecer e difundir o catolicismo. A Companhia de Jesus vai se espalhar por vários países da Europa, pregando essas novas práticas e essa mudança no catolicismo, para que possam novamente começar a ganhar fiéis, que as pessoas possam retornar para a Igreja Católica e para as suas crenças. A Companhia de Jesus também vai ser muito importante daqui para frente, porque ela vai ter atuação aqui nas Américas. Quando os colonizadores portugueses e espanhóis vierem para cá, para as Américas, a Companhia de Jesus vai vir para tentar catequizar os índios e catequizar os nativos aqui das Américas. Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, é a chance de vocês, mandem as dúvidas, as perguntas, para arrebentar na prova e acabar esse ano com chave de ouro. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o ano que vem.